Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula aí para você. Desta vez para mostrar para vocês o funcionamento, como é que funciona, como é que utiliza-se o módulo de ordem de serviços, né? O Maximus Ordem de Serviços, tá? Lembrando a você que nesse módulo você vai poder também fazer o cadastro do cliente dentro da própria tela de ordem de serviços, já vai poder cadastrar também o veículo e vincular ele ao cliente, sem precisar estar abrindo nenhuma outra aba do sistema, tá bom? Aproveito para convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve lá, tá certo? Marca lá o sininho, né, com as notificações para que você possa ficar sendo informado dos novos vídeos que nós vamos estar postando, tá certo? Então vamos lá. No módulo de ordem de serviços, você vai observar que após o login, ele vai aparecer essa telinha aqui para você, tá certo? Do teu lado esquerdo existe uma opção de filtro, né? Um parâmetro de filtros, onde você pode visualizar de acordo com o período as OS que você realizou, né? Pode escolher por data de conclusão, por data de abertura da OS, pode verificar aquelas que estão lançadas ou todas, né, canceladas, aguardando aprovação, enfim, você pode escolher aqui o status de cada OS, pode filtrar pelo CPF do cliente, pela ordem de serviço, pelo nome do cliente, pelo usuário que realizou a abertura da ordem de serviço ou pela placa do veículo, tá certo? Então você pode usar essas opções aqui de filtro, ok? Então vamos lá. Uma dica que eu dou para você é, antes de você fazer o cadastro do cliente, se este cliente for um cliente novo, você cadastra primeiro o veículo. Por quê? Uma vez que você tem o veículo cadastrado, quando você for fazer o cliente, você já faz a associação daquele veículo com aquele cliente. Lembrando que você pode, no mesmo cliente, ter mais de um veículo cadastrado, ok? Ou seja, o cliente ele pode possuir mais de um veículo, né? Então, você pode associar mais de um veículo a um único cliente, tá bom? Então vamos lá, vou fazer uma simulação aqui de um cadastro de um veículo bem rapidinho para você observar, tá certo? Aqui no tipo vou colocar que ele é passeio, certo? Vou dizer o modelo, vou botar aqui um modelo LT, por exemplo, tá uma marca aqui chamada Chevrolet, por exemplo. Vou dizer aqui a placa do veículo, certo? Vou dizer a cidade de onde o veículo é, tá certo? Escolho aqui a cidade. Lembrando que os campos obrigatórios para o preenchimento são esses que tem um asterisco vermelho, tá? Ou seja, a placa e a cidade. Os demais campos, eles são opcionais, vocês podem preencher caso queiram, tá certo? Então, o máximo de informação que você tiver, melhor, né? Então, fica a critério seu preencher ou não o cadastro total do veículo. Depois de informar as informações, eu clico em salvar e agora eu vou para o cliente. Se o cliente for um cliente novo, eu posso nesse momento aqui digitar os dados do cliente, tá certo? E fazer o cadastro dele, tá? Se ele já for um cliente que tenha cadastro, eu posso pressionar F2, posso localizar pelo nome, por exemplo, ok? Seleciono o cliente e na aba referências, relação de veículos, observações, eu vou adicionar aquele veículo. Veja que ele já tem aqui 2 veículos cadastrados, né? Para esse cliente eu vou agora inserir mais um. Como é que eu faço para inserir e vincular um veículo ao cliente? Eu clico nessa tela aqui com o lado direito do mouse, escolho a opção inserir. Posso pesquisar pela placa que eu acabei de colocar, tá certo? Ou listar todos cadastrados, por exemplo. Então eu vou querer incluir essa placa que eu acabei de cadastrar aqui, ok? Feito isso, eu clico em salvar. Então vamos lá. Depois disso eu vou agora iniciar uma ordem de serviço, tá certo? Lembrando que ao clicar nesse botão novo, você pode escolher em cadastrar uma ordem de serviço ou um orçamento, tá certo? O orçamento ele vai funcionar do mesmo jeito que uma ordem de serviço. A diferença é que esse orçamento ele poderá ser posteriormente transformado em uma ordem de serviço. Aqueles casos em que o cliente chega e de repente quer só fazer um orçamento para analisar e depois voltar, enfim. Então, caso o cliente volte, uma vez que você já tem o orçamento gerado, você pode transformá-lo em ordem de serviço, tá certo assim, pessoal? Então vamos lá.
Existe um outro recurso que é o agendamento, mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona bem detalhadamente, tá bom? Vamos lá, novo, ordem de serviço, ele vai abrir essa janelinha. Como eu já tenho a placa do veículo, eu posso descer até aqui, ó, onde tem dados do veículo, e digitar a placa que eu acabei de cadastrar. Digito a placa, teclo Enter, ele já traz aqui os dados do veículo, o cliente que está associado a essa placa, e vem para cá agora para me informar a quilometragem. Lembrando que esses campos, né, eles são configurados para serem obrigatórios ou não. É lógico que se você não quiser utilizar, você pode desmarcar no painel de controle da configuração do ordem de serviço. É óbvio que a gente aconselha que, no caso do campo da quilometragem e do nível do combustível, você possa ficar preenchido até por uma segurança sua, né? E a garantia também que você pode estar dando no serviço a ser executado, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui uma informação qualquer de quilometragem, vou colocar aqui uma ideia de combustível. Aqui eu vou descrever o problema que o cliente está reclamando. Por exemplo, revisão de freios, por exemplo, ok? Então assim, eu não sei ainda o problema constatado, porque o técnico não analisou ainda, e nem o serviço que será realizado, ou detalhes do serviço realizado. Então, se eu já tiver essas informações, eu posso aqui preenchê-las sem problema algum. Logo aqui abaixo eu vou começar a informar os produtos e os serviços relacionados ao veículo que eu vou estar executando essa ordem de serviço, tá bom? Então vamos lá, eu vou dizer que aqui primeiro eu vou lançar uma pastilha de freio, por exemplo, tá aqui pastilha, tá aqui pastilha de freio, tá? Vou teclando Enter, digo quantas pastilhas são, tá certo? Eu vou dizer que é um jogo de pastilha, tá? Aqui ele já traz do cadastro do produto o valor unitário dele, tá certo? Caso eu queira oferecer algum desconto, tá certo? Nessa telinha aqui eu pressiono Ctrl D, tá? Eu clico Ctrl D e posso inserir um desconto nesse item aí. Lembrando que o limite de desconto ele vai ser atribuído ao cadastro do usuário, tá? Então se lá no cadastro do usuário existir algum percentual de desconto que esse usuário pode realizar, o vendedor, por exemplo, ou o técnico, ele poderá preencher esse campo de percentual, tá certo? Depois de informado o produto, eu vou agora descrever o serviço, né, que vou realizar. Então vou pesquisar aqui, serviço, eu tenho um serviço padrão aqui chamado serviço de mão de obra, que eu posso usar ele, tá certo? E no caso aqui do valor unitário, eu posso, caso queira, alterar esse valor, tá certo? Que se dá da seguinte forma, eu pressiono as teclas Ctrl Shift P e aqui eu posso, depois de digitado Ctrl Shift P nesse campo valor unitário, preencher qual o valor que eu quero cobrar. Veja que no cadastro do produto serviço de mão de obra diversos, eu coloquei como valor atribuído a ele R$120, mas como eu estou realizando apenas a troca de pastilha de freio desse veículo, eu estou querendo cobrar um valor menor. E isto, repito, no usuário que estiver fazendo a ordem de serviço esteja liberado para que ele possa realizar esse procedimento, tá? Se lá no cadastro do usuário estiver proibido que ele não possa fazer alteração no valor unitário, tampouco dar desconto, o usuário não vai conseguir fazer essa operação, tá certo? E aí, sempre que for necessário, ele vai chamar algum supervisor, algum gerente para que possa liberar com a sua senha que autorize esse procedimento, ok? Vou dizer que vai ser R$90 aqui. Perceba que aqui embaixo ele está mostrando o total dos produtos de serviço e o total dos produtos peças, né? E aqui o total geral da OS. Aqui embaixo, se eu quiser já informar algum status diferenciado, eu posso colocar, ou posso criar até mesmo um status novo, tá certo? Que também não é obrigatório ser preenchido. Feito essa primeira parte aqui, eu vou clicar em salvar. Aí tá me dizendo o seguinte aqui, ó, eu não informei o técnico, tá vendo aqui, ó, você deve preencher os campos obrigatórios. Quem é o técnico que está realizando ou que vai realizar
o reparo, né? Nesse caso aqui, eu clico lá naquela caixinha, como vocês viram, mando listar todos os técnicos, escolho o técnico e mando salvar. Pronto, feito isso, ele vem para essa tela inicial novamente, tá certo? Você pode, caso queira, clicar aqui em cima da OS, vir aqui em opções de relatório e mandar imprimir a ordem de serviço. Por que ele não já imprimiu ao final da OS? Porque é opcional. Você pode naquele momento imprimir a OS ou não. Existem situações em que não se faz a impressão da OS no momento da abertura, só se faz ao final de tudo, depois que esteja preenchido todos os detalhes da OS, por exemplo, ou não queira se fazer nenhum tipo de impressão. Isso é opcional, tá? Então você faz esse procedimento, aqui você pode mandar para a impressora, tá certo? Caso não queira, não precisa imprimir, ok? Então aí, pessoal, vocês viram como fazer o lançamento, né, da ordem de serviço dentro do módulo Máximos Ordem de Serviços, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço a todos.